Agora é 2h34. Panorama CBN. Então voltamos para mais meia hora do Panorama CBN, nosso encontro aqui de segunda a sexta, né? Todas as tardes, a partir das 2h. Na primeira meia hora, conversamos com a dermatologista a doutora Lígia Pessoa de Mello, com altos toques aí nesse momento de isolamento social, para cuidar bem da pele, cuidar bem aí da saúde, né? Saber o que fazer em relação à utilização de alguns produtos. Enfim, super bacana o bate-papo com ela, que já já vai estar disponível no nosso podcast. E agora a gente vai conversar com a Gi Nakarato. Quem está de olho aí na telinha da Asa Branca, acompanhando a programação da Globo, não é? Se liga no Mestre do Sabor também, principalmente aqui em Caruaru e em região, deve ter tido aí uma gratíssima surpresa quando viu a Gi na telinha, passeando na feira, né, ali de artesanato, dando uma chegadinha ali também naquela parte das comidinhas típicas, né? Então é a Gi Nakarato que vai conversar com a gente agora. Ela está participando aí desse reality super bacana, que é o Mestre do Sabor na TV Globo. Gi, seja muito bem-vinda aqui à CBN Caruaru. Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. Quero agradecer muito o convite à CBN, que eu escuto desde pequena com meu pai. Então, é uma honra estar falando com você. Que legal, que joia, Gi. Olha só, já começo perguntando, antes de chegar no reality, não é propriamente dito, para falar a respeito de quando foi que pintou essa paixão. Veio cedo ou você veio descobrir aí que tenha essa aptidão e esse talento para a cozinha nos últimos anos? Conta pra gente como foi que se deu aí esse estalo. Almir, assim, comida é o centro da minha família. Todo mundo cozinha maravilhosamente bem, todas as nossas reuniões, e ao invés da gente pensar no assunto, é sempre a comida. Mas profissionalmente tudo começou mesmo. Eu tinha 22 anos, fazia administração em Caruaru mesmo. E estava naquela fase que eu acho que todo adolescente, jovem, adulto passa, que é sem saber exatamente com o que trabalhar. Então, eu queria abrir alguma coisa de comida em Caruaru e fiz uma viagem para São Paulo para pesquisar mais sobre esse mundo que eu não conhecia, não tinha ninguém na minha família que trabalhava na cozinha profissional. Apareceu uma oportunidade de trabalho numa cozinha. Como boa caruaruense, a gente tem um pezinho do trabalho forte, né? Eu agarrei com unhas e dentes, e essa viagem de 15 dias foram 6 anos em São Paulo, estudando, trabalhando, pesquisando muito, e inclusive me formei em gastronomia lá. Olha, que legal! O que seria uma pesquisa acabou se transformando numa formação acadêmica, né? Exatamente. Foi um desafio muito grande. Na verdade, a cozinha ela é uma dedicação, né? Quem trabalha na cozinha sabe que a gente está sempre nessa descoberta, nessa pesquisa, e essa viagem, na verdade, também me ajudou quando eu voltava nessas pequenas folgas que eu tinha para Caruaru, coisa de final de semana, uma semana, quando muito tinha, eu conseguia olhar para nossa Caruaru e nossa região com um olhar assim de muito mais valorização de tudo que a gente tem. Isso é tão importante, não é, Gi? Tão legal quando a gente consegue ter esse... É um exercício antropológico, não é? Quando a gente consegue ter aí esse distanciamento, assim, não é? Mesmo com todos os laços emocionais, e a gente perceber justamente a partir desse exercício como é importante o nosso recanto, o nosso torrão, não é? Isso é muito legal. Aí eu achei super bacana, olhando aqui nas suas redes sociais, que se colocou lá na descrição assim: pernambucana em busca de brasilidade em pratos, histórias, técnicas e ingredientes. Ou seja, essa paixão pela cozinha que você tem, e que eu percebo isso nos profissionais que atuam nessa área com entusiasmo, é que vai muito, mas muito além ali da desenvoltura voltada para o prato em si, como algo que está voltado até para a nossa própria alimentação. É algo que envolve todo esse universo que você descreveu aqui, né? Ou seja, tem a técnica, tem a utilização dos ingredientes, tem a história também do desenvolvimento, para que a gente possa, por meio da história, perceber por que foi que a gente chegou até aqui, e também entender que existem muitas tradições envolvendo o universo da cozinha, não é? Exatamente. Almir, eu acho que assim, esse
nossos países e quem a gente ela está muito envolvida com a forma que a gente se comunica com o mundo. Eu entendi que a forma que eu me comunico com o mundo é através da comida, né? Então, assim, eu preciso da técnica, eu estudo muito, passei por vários restaurantes, mas você ou qualquer pessoa não come técnica. Você come o alimento e o sabor que ele pode traduzir. Então, quando você recebe alguém na sua casa, você recebe uma visita, por exemplo, você serviria palma? Você serviria um baião de dois, uma carne de sol, um bode assado? Por que eu estou te falando isso? Porque eu entendi que a gente honrar, entender os nossos países e servir isso de outras formas é uma maneira da gente trazer a pessoa para o nosso mundo. Então, eu participei através de um restaurante que eu trabalhei, que chama Mocotó, em São Paulo, e ele leva a comida pernambucana, né? Eu tive o prazer de estar num grande simpósio, que é onde os maiores chefes de gastronomia e de pessoas que estão pensando alimentação e comida, que ficam na Dinamarca, e eu lembro de estar super emocionado de estar servindo um baião de dois. Então, quando a gente pode e tem a oportunidade de servir aquilo que a gente isso faz com que a gente transcenda, faz com que a gente olhe para a gente também de uma forma mais carinhosa, né? Eu tenho muito orgulho mesmo de ter sido criada em Caruaru. Inclusive, eu estou muito feliz falando na rádio mais uma vez. Eu quero agradecer muito a meu pai, a minha mãe, por estar sempre ao meu lado. E meu pai tem sempre um radinho ligado ali. E escutar, falar da nossa notícia, da nossa região. E eu poder transformar todos esses ingredientes num prato é a maneira que eu encontro de me comunicar. E eu consegui fazer isso no programa, né? Acho que por isso eu recebi tantas mensagens bonitas nesse meio tempo. Que legal, Gi, que legal e tão bonito, tão bom ouvir o que você falou, essa referência que você fez ao seu pai, não é, nesse sinal de gratidão, inclusive pelo aparelhinho, não é, sempre na companhia ali, o rádio, assim, a gente fica muito feliz, evidentemente, eu estou muito feliz e estou sendo, acredito aqui, o porta-voz do meu companheiro Erison Vaz, que está ali pilotando a mesa, do Antônio Marcos, que está ali na produção também, porque nós somos apaixonados por esse veículo, não é, e é muito importante quando a gente percebe que tem alguém que faz alguma referência dentro do campo da memória afetiva, onde o radinho estava lá como testemunha, não é, como ponte ali, fazendo com que as pessoas consigam se comunicar e se informarem também. A gente fica realmente muito feliz, muito obrigado. Repito, estou sendo porta-voz aqui dos meus colegas de CBN e de rádio como um todo, em virtude dessa citação. Aí agora pergunto para você o seguinte, olha só, nascida em Caruaru, foi para São Paulo aí para fazer uma pesquisa, acabou se formando academicamente nesse universo, não é? Aí de repente, em um belo dia, pintou essa ideia de participar de um reality, não é? Então fala pra gente como foi que surgiu também esse caminho, diante de todos esses ingredientes aí da sua vida que você já falou. Quando foi que pintou o momento aí do Mestre do Sabor, por exemplo? Foi alguém que deu um toque? Foi você que estava pesquisando? Como foi que surgiu aí até o momento da inscrição, por exemplo? Almilson, vou te corrigir, assim, eu teria o maior orgulho de dizer que eu sou nascida em Caruaru. Eu sou nascida no interior de São Paulo, mas eu fui com 2 anos para Caruaru. 3 anos. Eu tenho 2 anos de idade. 2. Então eu me considero muito caruaruense, embora não tenha na certidão de nascimento, mas assim, toda a minha referência de vida, de amigos, família, a minha avó é nascida em Caruaru. O meu tataravô, ele é uma pessoa super importante para a cidade, que é Vicente Monteiro, um professor. Olha eu tenho só. muito orgulho das minhas raízes. Eu só não nasci. Mas esse caminho todo, até chegar ao Mestre do Sabor, na verdade, é uma experiência extremamente nova para mim. Eu sou uma pessoa mais tímida no primeiro contato. Eu gosto de ficar escondida muito na minha cozinha, perto do meu fogão. Gosto muito de estar servindo as pessoas e não ser visto. Isso é um ponto importante para dizer. O cozinheiro está sempre a serviço e servindo. É uma profissão muito nobre. Eu tenho muito orgulho de ter como profissão em todos os lugares que eu faço a minha inscrição como cozinheira, porque a gente se abdica muito da família, os momentos mais importantes da reunião familiar, a gente não está presente.
trabalhando muito, a gente tem pouco descanso. E eu nunca pensei, na verdade, estar num ambiente tão diferente com câmera. E apareceu um convite. Eu já admirava muito o programa, porque ele trata o profissional com muito respeito, né? O mestre de sabor, ele tem essa característica de estar sempre ali. E é um desafio muito grande, porque a gente vai ali. Eu tenho 9 anos de profissão e você vai ali ficar totalmente exposta. Então, eu aceitei o desafio e estou abraçada com unhas e dentes para poder honrar essa posição, que eu tenho certeza que outros cozinheiros do Brasil queriam muito estar nessa posição. Tenho ao meu lado grandes cozinheiros que fazem história no nosso Brasil como um todo. O Brasil, ele é muito rico em cultura e diversidade, tem pratos icônicos, né, que a gente estuda, que a gente admira, e ingredientes. Então, assim, está sendo de muito aprendizado, um desafio pessoal enorme, e eu espero e vou fazer tudo que eu puder para poder honrar o nome de Caruaru, a gastronomia pernambucana, nordestina e brasileira, e poder trazer esse prêmio. Mas se não vier o prêmio, eu aprendi uma coisa e ganhei algo muito especial, sabe, nesse meio tempo. E quando a gente está desacreditando ou está sentindo que a gente vai desistir de alguma coisa, a gente tem que se agarrar com as oportunidades e fazer o melhor. E eu estou recebendo esse melhor já. O carinho das pessoas comigo está sendo o melhor feito que eu poderia receber. Que legal, Gi. Muito, muito, muito legal, viu? Olha, só para relembrar para o pessoal, né? O Mestre do Sabor hoje tem, hein? Hoje, quinta-feira, 10h40. Fica ligado aí, que vai estar lá o programão para você reforçar aí, né? Incrementar a torcida pela Gi na Carato. Então, aqui para eu colocar direitinho essas anotações aqui, Gi, para a gente, essas são anotações importantes. Quer dizer que você veio aqui para Caruaru com 2 anos de idade. E você nasceu em que cidade mesmo? Interior de São Paulo? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, certo. E veio... a terra do café. Tá vendo aí, de alguma maneira, não é? Tem relação, Tem né? relação. E uma coisa bem interessante também, Gi, é essa questão que você tem aí em relação a um vínculo, não é? Um interesse, assim, um prazer voltado para as questões ligadas a comidas populares, né? Você falou da sua emoção, por exemplo, ao preparar um baião de dois, né? E apresentá-lo, não é? Ou seja, essa ligação com as comidas populares e tudo. Me conta porque, de certa forma, esse universo popular exerce um certo fascínio assim na tua forma de se comunicar com o mundo, não é? Por meio da cozinha. Eu acredito muito que a primeira coisa que a gente tem, que a gente precisa se orgulhar é das nossas raízes, de onde a gente veio, o que é que a gente é. Então, quando eu comecei, quando eu fui para São Paulo, eu sempre era a Giovana de Caruaru, porque eu falava muito na minha cidade. E é a minha referência de vida. E nesse meio tempo, estudando, a França é o berço da gastronomia como profissão, como é que eu posso dizer? Assim, o fundamento, a base da gastronomia é francesa, da culinária, das técnicas, que foram registradas. Mas eu comecei a fazer um paralelo e entender assim, tudo bem, isso aconteceu na França. Eles têm essas técnicas, eles valorizam cada região. Como é no Brasil? Né? Não é porque a gente não tem, às vezes, algo escrito que isso não existe. E eu comecei a pesquisar muito e comecei a estudar muito, procurando livros, histórias. E eu entendi que o nosso maior patrimônio são as pessoas e as histórias que a gente tem e os pratos de alimentação que a gente tem. Tem uma coisa muito importante. A gente tem muita memória afetiva. Nem toda memória afetiva é positiva. A gente aqui no Nordeste, eu vou dizer mais na nossa região, em Pernambuco, a gente tem umas memórias com a comida de fome e de escassez. Então, quando a gente celebra um alimento, como a palma, como o xerém, como o arroz vermelho, como o chambaril, a gente mastiga, a gente olha para a nossa história com mais respeito, empatia e carinho. Então, como que eu posso, com todo esse conhecimento técnico que eu venho estudando,
chegar aos nossos ingredientes para poder fazer com que a gente celebre cada vez mais a nossa história. É dessa forma que eu enxergo, que eu acredito que a gente precisa ter muito orgulho de onde a gente vem. Caruaru, toda a educação, toda a cultura da feira, é isso que a gente é. Então, me dói o coração, às vezes, quando eu vejo alguém falando com uma certa vergonha, e eu entendo sobre um baião de dois, um cubação, sobre um mocotó, e às vezes ele não está vendo toda a beleza e a riqueza. A gente tem acesso aos pequenos produtores que o mundo todo está batalhando para ter. Então, para mim, a importância dessa comida popular é porque ela faz parte de quem a gente é. E eu tenho muito orgulho de quem a gente é. E é dessa forma que eu acredito que a gente levar, por exemplo, o meu prato de entrada no Mestre do Sabor, tinha maxixe cru, tinha girimum em forma de picles, tinha o nosso chambaril, que está na mesa de maiores perduros pernambucanos através do cozido, o nosso arroz vermelho do sertão, porque ele merece esse lugar de destaque. Ele não é inferior a nenhum outro produto que está embalado e que veio de avião ou que veio de navio. Né? Não é porque ele está tão próximo a gente que ele não é especial. É assim que eu enxergo. Mas que coisa, hein? Que coisa incrível, porque passa a ser um exercício incrível mesmo assim, inclusive de construção ideológica, não é, Gi? Porque você percebe assim na concepção assim de quem tem alguma convicção que tem muito ali de algo em busca de um conhecimento que ele não é superficial, é a busca de um conhecimento com profundidade, ou seja, entender os contextos, né? Traçar esses paralelos culturais como você fez, por exemplo, com a Europa, né? Com a França, pensando no seu berço, né? Isso lembra muito aquele pensamento que é muito importante também e relevante, que é voltado para aquela ideia de quando a gente entende a nossa aldeia, a gente está preparado então para entender o global, não é? O planeta como um todo. E aí a gente também entende que há um caminho de construção que você optou que não foi o mais fácil, isso é evidente, e que ao mesmo tempo talvez te dê, talvez por isso um saldo assim de convicção e de prazer muito grande, não é? Porque não se tratou de busca pela inserção dentro do óbvio, ou seja, num grande centro como São Paulo, por exemplo, não é? Puxa vida, quantos chefes de cozinha não existem ali, só na capital, não é? No estado de São Paulo. A gente pensando na cidade de São Paulo em si, a diversidade de restaurantes, enfim, e você sempre com o seu vínculo ali, né? Voltado para o seu lugar de origem e de crescimento e desenvolvimento pessoal. Isso é fascinante, de fato, e eu acredito que isso é que transforma justamente a tua dedicação e o teu trabalho em algo que você percebe que é a tua própria obra, não é? Ou seja, é um projeto que está sempre em construção, não é? É sem fim. Sem fim, Alvin. É uma decisão, assim, no momento difícil do retorno. Eu sabia que já tinha dado a hora. Eu sempre soube que ia voltar para Caruaru. Eu não sabia a data, mas eu comentava com todo mundo, com os chefes que eu já trabalhei lá, e que eu ia voltar. Essa era a única certeza que eu tinha de São Paulo. Tomei a decisão de voltar. Realmente, o mercado em si lá, ele é muito mais propício, vamos dizer, para um negócio prosperar. Ao mesmo tempo, é muito mais difícil porque tem muitas pessoas muito talentosas lá também, abrindo restaurantes de suas cozinhas. Mas eu sempre tive a sensação de que, gente, eu preciso voltar, eu preciso fazer com que as pessoas provem essas coisas que eu aprendi e, ao mesmo tempo, me ensinem muito mais. Né? Essa frase que você falou da aldeia, meu pai sempre falava pra gente quando era pequeno, e ele dizia assim, de uma outra maneira, fale do seu quintal que você será global. Como a gente pode se comunicar falando de quem a gente realmente é e de onde a gente veio. Então, a decisão de voltar, ela só foi assim, difícil no dia de descobrir a data, mas uma vez que eu descobri a data, muito o desafio de fazer com que as pessoas escutem, entendam. Muitas vezes as pessoas acham que você é meio diferente demais, apenas por estar falando o nosso normal. Eu lembro muito, Almir, de um jantar que eu fui fazer e tinha no meu menu caju, maciçe,
tinha o sambaril e o arroz vermelho. E eu lembro que algumas pessoas falaram assim, nossa, esse menu é muito exótico. E aí eu mantive, as pessoas foram, e eu disse assim no dia, eu tenho essa bandeira e eu carrego, mostrando o quanto a gente é rico, né, dos nossos produtos e da nossa cultura e dos nossos sabores. E eu percebo com a fala de que o menu é exótico quando ele traz caju, maciço, eu vejo o quanto trabalho eu tenho para fazer. Então, na verdade, é difícil, mas cada vez que eu vejo uma dificuldade como essa, por exemplo, eu tenho mais vontade de continuar levando essa nossa palavra da feira. Porque, assim, a gente sabe o valor da feira, né? A gente sabe que é um patrimônio material. A gente de Caruaru sabe como ele é o coração da nossa cidade, como as nossas relações, elas se dão através de como a gente tem essa cultura de feira enraigada dentro da gente mesmo. E eu quero que o Brasil dê o devido valor que ela tem. Então, eu não vou sossegar, por mais que seja difícil, eu vou continuar com esse meu propósito. Muito bem. E saiba, viu, Gi, muitas pessoas espalhadas pelo país afora, mas vou falar particularmente a respeito da nossa aldeia ou do nosso quintal, não é? Muita gente certamente estará aqui, ó, torcendo e muito por você. Muito bom ouvi-la, não é? Diante de todo esse processo de construção da sua vida, dos seus ideais, não é? A sua forma de se comunicar com o mundo, como você própria descreveu, não é? Tudo isso a partir ali da cozinha, daquele ambiente onde a gente não vê quem está lá, como você também descreveu muito bem, não é apenas chega parte da obra ali à mesa, enfim, há um conjunto aí de torcidas, né, misturadas aí com sentimentos díspares, mas todos somando aí para que você consiga continuar firme na sua marcha, com toda a sua convicção e paixão pelo que faz, que isso é realmente contagiante, inclusive para outros setores profissionais, né? Muito obrigado, Gi Nakarato. Hoje, todo mundo de olho na telinha da Asa Branca, 10h40, no programa Mestre do Sabor, esse reality aí que mexe demais, né, com os sentimentos de quem gosta desse universo, e a gente tem um motivo a mais e um motivo nobre para assistir o programa hoje à noite também. Gi, só vou reiterar aqui os agradecimentos, viu, em nome dos meus companheiros da CBN. Quero fazer essa saudação aqui para você e dizer que estamos na torcida e muito gratos também pela sua participação e pela sua consciência profissional diante do que você gosta de fazer. Muito obrigada, Almir, e a todos. Todo mundo que está em casa, esse é um momento muito difícil e delicado que a gente vem passando. Espero que, de alguma maneira, o programa traga um refresco, algumas horas que a gente possa passar por essa pandemia com um sopinho de alegria. E fiquem em casa, assistam na Asa Branca às 10h40, Mestre do Sabor. E vamos juntos torcer para que Caruaru chegue cada vez mais longe. Se Deus quiser. Valeu demais, ó. 1 minuto para as 3 da tarde. Essa foi a nossa segunda meia hora do Panorama CBN, edição de quinta-feira. Foi demais, né? Daqui a pouquinho o programa inteiro está disponível lá no nosso podcast, hein? Na primeira meia hora, a gente falou sobre os cuidados com a saúde, os cuidados com a pele, nesse momento também com todo mundo mais tempo em casa, não é? Ou seja, conversamos com a doutora Lígia Pessoa de Mello sobre esse assunto e foi um bate-papo super bacana também. E nessa última meia hora, conversamos com a chefe de cozinha Gi Nakarato. Olha só, nascida em Ribeirão Preto, veio pequenininha aqui para Caruaru, por isso que ela se sente caruaruense, não é? Chegou com 2 anos aqui e aí foi construindo sua vida e os seus sonhos também. Hoje, 10h40, na telinha da Asa Branca, tá lá o Mestre do Sabor pra gente torcer por ela. Valeu demais, hein? Tá chegando mais um Repórter CBN e daqui a pouquinho tem o CBN Total. A gente volta já. Panorama CBN. Com a preocupação sobre o coronavírus, aumentam também